Isso, que legal. Que maravilha, é um prazer ter você aqui. Como você bem falou, né, cara? Primavera, chegou a primavera, mas 14 graus na primavera não quebra um, né? Nossa senhora, tá mais frio do que Garanhuns, cara. Tá quase triunfo. Triunfo, triunfo muito mais. E aí, dentro das pautas que tu vai falar hoje, Chico, não sei se você estava acompanhando agora à tarde, saiu o prêmio da FIFA para os melhores do mundo de 2019. E o Sim, sim. Brasil, exato. E o Brasil, ele ficou com três prêmios, mas para mim o maior prêmio que houve, né, da FIFA em 2019 é da Silvia Greco, que é a torcedora palmeirense, que leva o filho dela, que é cego, que tem problemas visuais, e ela narra os jogos no ouvido do filho dentro do estádio do Palmeiras. Não sei se você já viu essa história da Silvia Cara, vi, Greco. não, e vi essa história é muito comovente, né, cara? A história assim, entre as coisas emocionantes do futebol, acho que essa atinge assim, um patamar que ela quebra até a barreira das torcidas. Eu vi muitas manifestações hoje à tarde de pessoas em qualquer clube torcendo por ela, até na rivalidade mais direta aqui de São Paulo. Vi corintianos, santistas, são paulinos torcendo por essa história, porque, cara, isso é além da bola, além da rede, além de qualquer coisa, né? Não, e é incrível. Eu estava vendo agora, acompanhando agora à tarde, o discurso dela foi muito emocionante. Vários jogadores lá famosos, ela ia falando dessa questão das pessoas com deficiência dentro do futebol, né? E é um gesto que, assim, só uma mãe pode ter por um filho, né? Sim, sim, sim. O tamanho daquele amor é só coisa de mãe, assim. Não, não, eu não. Tomara que o mundo possa ter mais gestos daquele, mas, cara, é muito além de qualquer coisa, né, cara? Muito, muito bonito. Fazer o moleque ter acesso a toda a história com o esforço dela. E eu acompanhei assim, as várias matérias, desde o primeiro jogo que ela foi lá na Arena do Palmeiras. Muito, muito bacana, cara. Prêmio mais do que merecido. Foi o que valeu hoje dessa premiação, mais do que tudo. Exato, né? Dentre os brasileiros que a gente estava vendo aí, não tem nenhum brasileiro concorrendo ao melhor do mundo, mas ele entrou dois brasileiros na seleção dos 11 lá da FIFA, né? O melhor goleiro do mundo nesse ano foi o Alisson, que é o nosso goleiro da seleção brasileira. Bem dado esse prêmio até pela conquista da Champions dele esse ano, né? Não tinha, não acho incontestável, né, cara? Então, não tinha que ser para ele mesmo. O louco é que a gente começou, o Brasil começou a ganhar prêmio com goleiro, né? Coisa historicamente muito fora da nossa. A gente teve sempre goleiros razoáveis, e os atacantes ganhavam todos os prêmios, ou do meio-campo para frente, e agora a gente começa a ser premiado com goleiro. É, Merecido, mas é estranho na história do futebol do Brasil. exato, né? Eu não, acho que é a primeira vez que um goleiro brasileiro recebe esse prêmio, né? Até então, ficava para os alemães, para os holandeses, agora acabou com o brasileiro, né? Sim, tem até a lenda que nunca tivemos grandes goleiros, né? Isso tá, mesmo tendo tido um Gilmar, O Manga. Tafarel, mas no geralzão a gente acostumou a elogiar os goleiros europeus ou os argentinos e os uruguaios, que acabaram jogando muito no Brasil. Exatamente. O outro brasileiro que entrou aqui, Chico, na seleção, acho que é a sexta vez, se eu não me engano, é o Marcelo, lateral esquerdo, que também é inconteste, né? Na lateral esquerda não tem para outro, não. O cara é dono há século, né? Até bota uma certa. Joga uma certa confusão aí para cima de questionamento do Tite, né? Porque não chama mais, né? O Tite argumenta que são para experimentar novos jogadores. Lembrando que pegar os dois laterais esquerdos da última Copa, tanto ele como o Felipe Luiz, que não foram convocados nessa última convocação, né? Não, acho que isso é conversa furada, cara. É porque Tite construiu assim uma. Ele acabou construindo uma capa ali de o ético, o coerente, e ainda se livra muito por causa disso, né? Isso vingou bastante. Mas não, isso não é desculpa, cara. Exatamente. Só para falar ainda mais ainda da premiação dessa tarde, do prêmio FIFA, um prêmio, um pouquinho fala aqui de política e fala também de futebol, a Happy Noe, né? A Major Happy Noe, aquela Sim, sim, jogadora dos sim, Estados sim, Unidos, sim, sim. ganhou como melhor jogadora do mundo e o discurso dela também foi bem interessante,
porque ela falou em relação à questão do futebol feminino ainda é discriminado, e ela falou que muita gente só conheceu o futebol feminino esse ano por conta da Copa do Mundo Feminino de Futebol, e explicou, né, que a partir de agora muita gente vai ter que engolir o futebol feminino de algum jeito, que é algo que chegou e não tem como voltar atrás, né? Sim, não, cara, o enfrentamento dela mesmo lá com o Trump e tal, a história dela é demais. E com o Trump falava que para falar comigo você tem que ganhar, você tem que ganhar primeiro. Pô, ela ganhou não só em campo, ganhou a taça, ganhou agora como melhor do mundo. Então, se carecia disso para estar autorizada a dar umas porradas nele, tá mais do que nunca no jogo. Não, e as posições dela são muito interessantes. Desde a Copa do Mundo, como você bem lembrou, ela enfrenta a questão do Trump, a questão mais conservadora da política norte-americana. E isso traz muito para aquilo que o pessoal fala que não dá para misturar futebol e política. E quando você vê um discurso de uma mulher lésbica como a Rapinoe, e com esse discurso tão forte, a gente verifica que tem muito atleta hoje em dia que ainda se recusa a se posicionar, né? E é uma baboseira isso, né? Não tem. Como colocar o futebol sem ser dentro do mundo, sem ser dentro da política, sem ser dentro das histórias normais do planeta, né? Essa tentativa de jogar o futebol de lado, como fosse uma coisa, uma magia interplanetária que não tivesse ligado às coisas terrenas e ao nosso dia a dia, é um absurdo, mas toda semana até aparece alguém com essa discussão. Ah, vamos torcer, vocês vêm lá falar de política. Mas isso, o pior é que não é nem o futebol. Chega a casos como da morte, do assassinato dessa menina Ágata agora no Rio. Chega gente para falar que não vamos politizar o crime. Cara, como é que não pode tirar da política uma história dessa, né? Mas o futebol é assim, diariamente aparece alguém querendo tirar o futebol da questão política, como se isso fosse possível. Não, já que você puxou o assunto da Ágata também, o assunto que eu ia até puxar aqui também, lembrando que foi um ato político, né? O governador do Rio de Janeiro prometeu atirar em pessoas que moram em favelas. E está cumprindo a sua promessa de campanha. Então, agora não dá como se espantar por isso, não. Não, foi uma escolha política muito bem definida. Vou atirar só na cabecinha e não. E agora, mesmo depois do acontecimento, toda a reação é de que ele se sentia autorizado. Ele disse que ia fazer e fez. O que é mais louco é essa história, né? E o que você vê de gente passando pano para isso e deixando correr solto, cara, é uma vergonha. Esse caso a gente tem um caso desse doloroso por dia, mas esse, cara, até paralisa um pouco a gente. Em vez da gente reagir com mais força, fica até deprime. Chegar a esse nível. É um livro de bestialidade, e você que é pai também, a pequena Irene agora, deve sentir bastante vendo notícias como essa, né, Chico? Cara, a gente já sente a vida toda, mas depois de ser pai, a sensibilidade, eu acho que altera, principalmente em casos que envolvem criança, muda tudo, né? Desde ver uma criança na rua ali pegando comida, ou no sinal ali no carro, o olhar para as crianças depois de ser pai muda radicalmente. Você já tinha a sensibilidade, já era doloroso, mas você sendo pai, cara, a coisa ganha ali, a pele fica aberta, né? Fica uma ferida só. Exatamente. E ainda nesse assunto, agora à tarde, finalmente o Witzel deu uma entrevista coletiva para falar sobre esse caso, né? E uma das falas que ele colocou é que espera que a oposição não use o caso da Ágata como palanque. Mas é bom lembrar que durante a campanha, aquela cena da placa da Marielle sendo quebrada, ele é um dos 3 indivíduos que aparece na foto, né? Então, se ele usou o caixão como palanque, agora está reclamando que alguém pode usar esse caixão como outro palanque. Cara, foi o palanque permanente dele, foi esse. Né? Muito uma campanha na reta final, muito colado na campanha do Bolsonaro, nessa política da matança. E não é só lá, né? Você vê, ontem eu estava vendo no intervalo do Fantástico uma propaganda da Polícia de São Paulo, cara, que é uma mistura ali de Rambo com Carnificina, que é uma loucura.
E aí você pega o Bolsonaro e o Moro essa lei anticrime agora no Congresso, que ela só radicaliza, e pega o governo do Rio, você vê que é a disputa já. Então, mas nem falando da eleição passada, a disputa de 2022 já é toda centrada na matança. Parece que os caras estão disputando o serviço funerário do país, e não a presidência, sabe? Parece que são candidaturas para o serviço funerário. É alucinante. Você pega o que está sendo feito pelo governo federal e nessa ponte aérea da matança aí, de Rio e São Paulo, é absurdo. É de um belicismo que é complicado até de entender. E quem defende, né? Durante o final de semana, as redes sociais estavam numa divisão de quem se chocou, teve a humanidade de se chocar em relação à Ágata, e quem queria justificar a ação da polícia, dizendo que um outro policial tinha morrido. Mas você comparar a morte de uma criança dentro de uma Kombi, junto com a família, com a morte de um policial que se formou e sabe do risco da sua profissão, eu acho que esse comparativo, essa balança não pende muito igual, não. Não, é absurdo. Quando começa a normalizar um caso desse, os caras e segue esse discurso como um discurso forte eleitoralmente, aí é que você vê o tamanho da doença, né? Que é uma doença nacional. Que isso o cara fala que a oposição está querendo explorar, ou que a esquerda quer querer explorar isso. Cara, o cara ganha a eleição em cima disso, o cara continua, e não é só ele, continua todo dia louvando essa coisa da matança e não quer assumir um caso como esse. Que não é um episódio isolado, está no meio dessa bagaceira toda que ele está promovendo no Rio. É mais um ano, né? Você vê o que. É porque, claro que numa hora de trágica ao extremo dessa, a comoção é maior. Mas todo dia se mata do mesmo jeito, escolas fecham, não pode ter aula lá no Rio. Então, e isso como política de governo, como quase assim, um terrorismo de Estado, isso é. Eu acredito assim, hoje em dia eu tenho acreditado um pouco mais nos organismos estrangeiros e tal, de controle, que possa haver alguma ação, principalmente de fora do país, e consiga brecar isso, porque os caras estão. Ninguém segura, cara. Ninguém segura esse tipo de política no Brasil hoje. Ainda falando de política, você falou de organismos internacionais. Lembrando que a semana teremos Jair Bolsonaro abrindo a reunião da ONU, né? Para falar. Todo o presidente brasileiro abre essa reunião. E a expectativa é muito baixa, né? Por minha parte, uma expectativa muito baixa. Eu só espero que ele fale pouco e o Brasil passe pouca vergonha. Cara, expectativa zero, né? O que se diz é que ele vai tentar ali limpar a barra, limpar a imagem e tal, mas o bicho não consegue controlar, né? Naquela linha de escrotidão permanente, ele não consegue sair daquele discurso. Mas soma esse pacote todo, é um momento, né, cara? É um momento triste, um momento deprimente do país. Até na Fórum hoje publicou a matéria dizendo que numa reunião da ONU, mas para a parte do clima que geralmente o presidente brasileiro participa, esse ano o pessoal da organização preferiu trocar o discurso do presidente brasileiro por um filme do MST. Achei uma coisa bem mais válida. Pô, muito mais, cara. Pô, tome mais válido nisso. Yes. Por falar em brasileiros, mas esse de outra forma que nos dá orgulho e que também é notícia lá fora, hoje teve um argentino que conseguiu igualar a marca de um brasileiro. Sabe quem foi? O Messi, agora 6 vezes melhor do mundo, tá com a marca. Pô, só ganha, né, cara? E no ano estranho dele, não é? Você pega assim, não é o melhor, não é aquele. Não teve Copa, não aquele ano espetacular, mas, cara, é Messi. Ele não foi campeão da Champions, né? Teve até uma discussão que o Van Dijk, né, o zagueiro do Liverpool, podia ser cotado porque ganhou a Champions, mas por um dia que um zagueiro ganhar uma eleição para Cristiano Ronaldo e Messi, o mundo tá de cabeça para baixo. E mesmo assim, não dá para comparar, né? Eu falo no Messi, não foi aquela coisa toda, pro nível Messi. Não é numa comparação para outro qualquer, né? Para seres humanos, né? Sim. Merecidíssimo. E, mais uma vez, o Cristiano Ronaldo não foi à premiação. Dizem que ele já sabia que não ia vencer.
né? E nessa disputa agora que entre ele e o Messi agora tem 6 e ele 5 títulos de melhor do mundo, que também é uma questão que a gente pode discutir também. Essa premiação de melhor do mundo da FIFA é quase um Oscar, né? Que tem muito lobby da indústria, lobby de patrocinadores, para saber quem leva isso, né? Essa questão de colocar o futebol como tênis, sei lá, fazer um ranking, a ATP do futebol, me deixa meio menos lúdico em relação ao esporte que a gente tanto gosta. Esse espetáculo todo é uma puta indústria, né? É muito. O lobby é pesado. Mesmo quando no caso, quando você tem um Messi que ganha, isso fica menos grave, porque o cara joga pra cacete e tal. Mas em outras ocasiões fica muito patente que é a indústria ali mandando e segurando a onda. O que voltando ali ao futebol brasileiro na roda, o que é lamentável é como o Neymar não conseguiu, né? E já tem um bom tempo. Ele não chegou ontem em Europa, e como ele tem conseguido estragar a história dele mesmo, né? Com a coisa extra-campo, ali aquele entorno do pai, que acaba fazendo umas negociações malucas, etc. E ele está fora desse jogo mais um ano. Isso eu acho que o cara sente, não tem como não, por mais que ele esteja bem em outros aspectos e tal, de grana, etc., mas ele não ter nem se colocado na linha de frente dessa disputa ainda, isso acho que isso é a grande notícia, é o inesperado, né, até o momento. Sim, acho que ele não ficou nem entre os 10, e se a gente pegar esses últimos 2 anos, 2018 e 2019, acho que são os 2 piores anos da carreira do Neymar. A gente até comentou semana passada aqui que o Menon participou aqui com a gente sobre como o Neymar, pela primeira vez, ouviu um não na vida, né? Ele nunca tinha ouvido um não na vida, teve que vir um sheik muito mais rico do que ele para falar um não para ele, né? Sim, não, essa observação do Menon é muito boa, né? Esses caras normalmente são muito mimados, é o caso do Neymar, né? Tem aquele entorno que é o que se vê faz mal pra cacete ao cara e tal. E até o que faz ele levá-lo a essa sinuca que ele ficou agora no PSG. Agora... Teve que botar a viola no saco ali e jogar lá. Pô, joga pra cacete, mas teve que fazer isso. E agora todo o jogo dele é fora de casa, né? Que nem a torcida suporta mais ele. A própria torcida canta contra ele agora. Cara, que fica muito antipático, né? A forma como ele se pronuncia. Imagina, eu vou pro meu estádio ver o meu time, tem um cara que ontem em todas as resenhas estava dizendo que não queria mais jogar lá. Porra, aí não tem gol de bicicleta que resolva, né, cara? Pois é, o PSG é maior do que o Neymar, apesar do que ele acha, que ele é maior do que os clubes que ele passa, né? E agora, eu achei até uma forma meio humilhante dele de querer voltar ao Barcelona, de pedir para voltar ao Barcelona, sem lembrar a forma que ele saiu do Barcelona, né? Sempre forçando a barra para sair do clube que ele está jogando. Sim, de forma precipitada e fez uma besteira, né? Tecnicamente, assim, né? Falando fosse só futebol, era uma besteira. Deixar de jogar ao lado do Messi e do Suárez, um puta time. Mas acho que tinha aquela sede de ser protagonista sozinho, de ser o melhor do mundo sozinho e tal, e deu ruim na parada. 27 anos já está o Neymar. Você acha que ele ainda tem chance de ser melhor do mundo? O Cristiano Ronaldo daqui a um tempo já começa a parar de jogar, né? Tá 35 anos já também. O Messi também já tem mais de 30. E se pegar jogadores jovens que a gente vê hoje, que faça média essa dupla aí, Cristiano Ronaldo, Messi, até colocando o Neymar também nesse bolo, só o Mbappé, né? Não, acho que vai. O cara tem pelo menos uns 3 anos aí de futebol alto, assim, ainda, né? Mesmo sendo atacante e tal. Mas não vai, acho que depende também da performance do time que ele tiver, né? Vai ter que ganhar título também, né? Sim. Vai ter que juntar o desempenho dele com títulos. Então complicou. Acho que ele não imaginava, no mais pessimista assim dos roteiros traçados assim por ele e o staff dele, eu acho que não imaginava não ter ainda nada a essa altura. E na seleção não vingou de jeito nenhum também, né? Ganhou uma Olimpíada, uma Copa América, mas nada mais do que isso, né? Sim. E foi sempre que ele conseguiu estragar, sempre foi uma postura arrogante, politicamente sempre com as piores escolhas do mundo, né? Bolsomínio, antes na eleição tinha ajudado lá o Aécio, sabe? O cara, além de tudo,
escolhe mal pra cacete. Isso é uma questão bem lembrada, e ele não faz questão de minimizar isso, né? Parece que quanto mais o filme dele se queima, mais parece que ele gosta de jogar gasolina em cima dele para se queimar cada vez mais. É incrível como o Sim. Neymar tem essa capacidade. Outra coisa terrível que ele fez, o staff também, aquela coisa de ir para Brasília, meu, pedir perdão de multa da Receita, sabe? Tentar aproveitar a proximidade com o bolsonarismo para se livrar ali ou para diminuir a multa da Receita, cara. Validar sua negação fiscal. Cara, aquela reunião lá, aquela foto que aparece com o Guedes, com todo mundo, aquilo é deplorável, né, cara? Aquilo é uma imagem triste. Pô, o cidadão lá, cidadão comum vai ali com o nome pro Serasa para tirar um sacrifício do cão. O cara vai lá, quer aproveitar a história dele de celebridade, de ídolo, etc., para mexer no leão da Receita, pô, aí não dá. Aí depois quer arrochar para o lado dos aposentados, do lado do trabalhador, enquanto quem tem privilégios, que poderia pagar muito mais impostos, fica nisso de querer o perdão de dívidas milionárias. Isso é um bom retrato do Brasil que a gente tem em relação à reforma da Previdência e reforma trabalhista, né? Perfeito. Não, e sem falar que já estava enrolado também na Espanha, que o fisco lá pegou o bicho também de jeito. Ou seja, o cara conseguiu, por essas atrapalhadas todas, estragar ou tirar um pouco da simpatia da figura dele. Eu lembro que ele era um cara muito amado, muito mais amado pelas crianças, assim, e pelas torcidas que não obrigatoriamente do Santos quando jogava no Brasil, pelo poderio técnico do cara, pelo craque que é. Mas ele conseguiu aos poucos, ele conseguiu estragar e tirar essa tentativa de uma figura de unanimidade no Brasil, de um cara legal, bacana, etc. Isso acho que ele conseguiu estragar com essas atitudes políticas erradas, com essas trapalhadas, com essas bobagens fora de campo. Uhum. Você puxou o assunto do Santos aí, eu vou puxar para o brasileiro. Vamos falar do Campeonato Brasileiro agora. Bora, rapaz, o seu Santos, o Santos do Renato Rovai, ele estava fazendo tantas loas, elogiando tanto, sei lá, 4 semanas atrás, que ia chegar e ia brigar com o Flamengo, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Grêmio. Ainda dá para o Peixe? Cara, eu acho que vai ficar assim, sensacional se pegar a Libertadores direto, até o 4º lugar. Quem estava vendo os jogos mesmo, assim, eu fui jogo pra caceta assim, nesse campeonato e vi todos os que eu não vi no estádio, vi na TV, estão vendo dentro do Paulista esse time do São Paulo. Quem está vendo mesmo, tem uma hora que não se ilude tanto quando vê a escalação e vê o que o cara tem no banco, assim, o elenco em relação a Palmeiras, Flamengo, São Paulo, é muito limitado em relação a esses clubes com mais grana, assim, não dá para ter essa esperança que o... E caiu aí, Gil? Não, a tua imagem. Será que a gente consegue voltar aí a tua imagem? Eu vou pro... Acho que tá... Questão de conexão, né? Mas eu tô te ouvindo bem. Bateria aqui, peraí. Tá bom, mas tô te ouvindo bem. Eu acho que deve ser bateria mesmo. Enquanto você vai aqui lembrando, deixa eu passar aqui então, enquanto o Chico arruma a câmera dele aí, a tabela do campeonato desse ano. Estamos agora na 20ª rodada, passamos agora no último final de semana, e tivemos agora, o Flamengo está na primeira colocação, 45 pontos, Palmeiras 42 segundo, Santos 37, Internacional 36, Corinthians 35, São Paulo 35, seriam os 6 times que estariam classificados para a Libertadores da América hoje. Depois vem Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Goiás, Vasco, Ceará, Fortaleza, CSA, e a zona de rebaixamento abre com Fluminense, Cruzeiro, Chapecoense e o Lanterna, Avaí. São os times que hoje estariam rebaixados, né? Também é uma coisa que a gente tem que discutir aí, se esse Fluminense e esse Cruzeiro correm risco realmente de serem rebaixados à Série B do Campeonato Brasileiro em 2020. Chico tá arrumando as coisas aí ainda, né, Chico? Cara, não tá...
Não Acho que tá. tá. Eu acho que nada, né? Nada. Tem que tentar liberar sua câmera aí. Não sei se você bateu em algum botão. Voltou. Agora voltou. Estamos de volta. É, boa. Agora Então, acho sim. que o Santos, o problema dele é de elenco. Você pega esse jogo Você fica irritado com o resultado, mas esse jogo do Grêmio agora, esse 3-0, o Santos jogou talvez o melhor tempo dele, melhor primeiro tempo de todo o campeonato. Jogou muita bola. Aí você vê o jogo, aí você, cara, ali faz um segundo tempo razoável e tal, e leva 3-0. É uma porrada e tal, mas eu acho que ele está jogando o máximo. O São Paulo tira o máximo possível do time. Não tem, cara. Era um time que começa o campeonato com o craque era o Jamota. Sorte que Exato. depois foi para o devido lugar dele, que é o banco. Não tem. Tem um time, porque tem um senso de equipe, o São Paulo consegue dar isso. Mas não dá para se iludir. E Não, pegou por não outro dá. lado. Não. Eu vi e foi um baita jogo. Se você pegar do outro lado também, caiu novamente tua câmera, achei que é problema de conexão mesmo. Voltou, agora Ei, voltou. voltou. Mas se você pegar o outro lado, o Santos, o Grêmio, quer dizer, é um baita time, foi um baita jogo. Assim, pra mim, o placar moral seria uns 4-3, 3-0 achei demais. Se você fazer uns 2 no primeiro tempo, sei lá, 3-2 pro Grêmio, tudo bem. Tudo bem. Foi injusto no tamanho de. Aí tem assim, torcedor que diz, pô, o cara tinha que ter pelo menos ali uns 10% de retranca para ganhar alguns jogos e tal. Mas, velho, como o Santos já ganhou tudo, é campeão de tudo, eu prefiro me divertir com um primeiro tempo daquele na Vila do que pedir pro cara ser retranqueiro, sabe? Sim, né? Voltou a ter prazer de ir para o estádio para ver um jogo, né? Não pode esperar só um resultado. São duas coisas diferentes. Ver jogo, esperar resultado, são duas coisas diferentes. A tese de parte da torcida é que podia ser mais precavido, mas começa a ser precavido aqui e acolá, acaba virando um Filipão da vida, vira a mesma coisa, cara. Então não dá. Eu prefiro, vamos nos divertir e tentar Libertadores, tá lindo. Exato. E na parte de cima, uma briga que parece que vai ficar interessante entre o Flamengo e o Palmeiras. Lembrando que Flamengo e Palmeiras são as duas maiores faturamentos no futebol brasileiro. E é aquele nosso eterno risco de virar uma grande Espanha, né? Com dois times muito ricos e o resto que se vire. Cara, a coisa aqui é tão surpreendente que acaba. Tomara que não vingue isso, mas a tendência é essa. Fica cada um com um caminhão de dinheiro aqui, virar, sei lá, ter 2, 3 times e o resto ficar naquela luta ali para pegar, comemorando vaga na Sul-Americana. Então, a gente corre esse risco de virar ali meio campeonato espanhol. Tomara que não. Tomara que não. Se bem que, assim, como dá gosto de ver o Flamengo, o Santos jogar, também dá gosto de ver esse Flamengo jogar, né? Até por essa questão de financeira, os caras montaram um baita time que também joga para cima com um treinador estrangeiro, assim, também como o São Paulo. Mas você vê um jogo do Flamengo hoje, dá gosto. Sim, não, e eles contrataram assim, contrataram pensando em montar um time mesmo. Não foi nem pensando em elenco, assim, no geral, precisamos do lateral direito, chama o Rafinha, precisamos do lateral esquerdo, Felipe Luiz, foram em cima. Né, cara? Um cara para fazer gol, Gabigol, ou outro atacante bom, vamos chamar Bruno Henrique. Então, foram contratações muito pontuais, assim, para valer, e tá dando gosto de ver. Eu acabo secando pra cacete, né? Mas é bonito de ver, bonito de ver jogando, né? Com certeza. Chico, e lá embaixo da tabela, bicho, temos hoje Fluminense e Cruzeiro na zona de rebaixamento. Tá ali quase a mesma pontuação de CSA também, conseguiu finalmente sair da zona de rebaixamento nessa rodada, nosso querido CSA, que eu, pelo menos, eu sei que você também torce muito para que permaneça na primeira divisão, mas em detrimento disso, temos Fluminense e Cruzeiro nesse purgatório que é a zona de rebaixamento na 20ª rodada. O Cruzeiro, que entre esses todos citados, é o único que não caiu, né, ainda. O Fluminense está devendo uma queda ainda, mas tudo bem. O Fluminense está devendo um bocado de coisa aí, né, para cumprir. Mas o Fluminense é mais perigoso cair nessa história, né? E tomara que o CSA consiga ali segurar. Que o Nordeste mantenha a cota dele, já vai ser lindo, né? Tomara que mantenha
a cota ali e suba pelo menos 2 e a gente fique. Mas aí vai ficar com 5, né? Se subir em um, fica com 5. Não, hoje, pela primeira vez, não temos nenhum nordestino na zona de rebaixamento. Tá todo mundo fora. CSA, Fortaleza, Ceará, bota o Bahia brigando lá em cima, tentando também beliscar alguma coisa na Libertadores. Gostaria muito de terminasse agora o campeonato para não ver nenhum nordestino caindo. Sim, sim. Não, eu acho que vai conseguir. O CSA tem feito os jogos mais. Os bons jogos, empatou com o São Paulo, ganhou do Ceará. Como o Ceará não está lá, não está no perigo total também, acabou sendo uma vitória boa para o Nordeste, então tomara que eles se segurem. Exatamente. Só para terminar, já que está falando de Nordeste aqui, teremos final brasileira de times nordestinos. Série C entre Sampaio Corrêa e Náutico. Já na próxima semana, primeira final da Série C, teremos um campeão brasileiro vindo do Nordeste. Cara, não, o mais louco que eu tô vendo isso tudo é o Náutico, com a sua fama de morte na praia, conseguiu escapar essas 2 vezes do Paysandu, 9 fora aquela história da arbitragem. Isso aí, deixa eu falar. Deixa eu falar, que é outra resenha, e esse jogo agora com Juventude, que é um Náutico com outro espírito, que não morre em casa de última hora, né? Depois daquele trauma da Batalha dos Aflitos, parece que jogar nos Aflitos agora são jogos totalmente emocionantes, mas com um final diferente daquele de 2005. Sim, sim. E historicamente, antes da Batalha dos Aflitos, essa fama da morte na praia acompanhava o Timbu assim na história toda. Então acho que agora tem uma virada interessante. Mas o Sampaio Corrêa vem pesado. Foi o melhor time da primeira fase, é um time bom. Você falou desse negócio do Náutico de morrer na praia, eu lembrei agora, 93, final do Campeonato Pernambucano, que o Célio Banguela faz aquele gol na prorrogação, embaixo de chuva, Lu Surubim erra a cabeçada, o Santo empata, leva para prorrogação e ganha o gol de Célio. Sensacional. Então foi bem lembrado você que o Náutico já tem essa fama, que está quebrando essa fama, ainda bem, está quebrando. As 2 últimas jornadas aí está quebrando a história. Só para, antes de despedir de você, Chico, a gente já está chegando perto da nossa hora também, fala um pouco de seleção brasileira, dessa convocação, muita gente chiando, presidente do Flamengo, querendo tirar o moleque lá da Sub-17 do Mundial, porque a seleção está prejudicando principalmente os times que estão brigando na parte de cima da tabela do brasileiro. Enquanto ele não regularizar o calendário, vai ficar sempre essa picuinha, né? Cara, eu acho uma desgraça. O que aconteceu agora com quem está lá em cima. Mas esses caras todos vêm tudo ovelhinha no começo do ano, assina tudo com a CBF, estão lá com a CBF, como assim, totalmente aliançado com a CBF em tudo, com as safadezas todas. Então, cara, não tenho pena o lamento pela torcida, mas o clube, a instituição, zero razão. Não, e muito doido isso, porque a gente sempre, pelo menos a gente, reclamava muito que jogadores que atuam no Brasil não eram chamados para a seleção. Aí, quando é chamado para a seleção, prejudica o seu clube. Aí você não quer que prejudique o seu clube, é uma coisa muito louca, né? Cara, não tem. Mas enquanto. Se eu vejo um torcedor reclamando aí no boteco, na rua, etc., o torcedor tem razão e tal. Mas ele deve cobrar também, não só da CBF, mas do time dele. Não está com essa política de morrer abraçado da CBF em tudo. Então, não, nessa hora que vai reclamar, fica um pouco sem razão. Mas e ela estraga o campeonato dela mesma, né? Porque o Brasileirão tem sido um campeonato bom e tal, e ela estraga com esse tipo de história. Aí tudo bem, tem o calendário, tem o cara que quer ir para a seleção, mas, cara, para jogar lá em Singapura, sabe? Senegal e Noruega, né? Para com isso, né, filho? Manda um jogo aqui, sei lá, em Belém, um jogo em Cuiabá, né? Pelo menos joga mais perto, querido, e aí dá para convocar todo mundo volta. Pois é, essa é a grande questão. Chico, meu querido, muito obrigado por aceitar o convite, viu? É um grande prazer sempre falar com você, sempre vê-lo, mesmo que seja remotamente pela câmera de um celular, mas é muito bom lhe ver, querido. Saudades do amigo, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ô, Gil, você é queridaço, qualquer coisa chama. E na próxima eu vou estar craque nessa. Deixa comigo. Certamente vai ficar a tecnologia.
Vai ser muito melhor. Maravilha, meu Beijão, querido. cara. Valeu. Beijo, Valeu, um abraço. É isso, pessoal. Tchau. Ficamos por aqui. Acompanhe as redes sociais da Fórum, no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Lembrando também do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, e também dos outros programas, assim como o Fórum 11h30, todos os dias pela manhã, com Plínio Teodoro, Renato Rovai e todo o pessoal da redação da Fórum, e também o Fórum 8h30. Quer dizer, o Fórum 21, perdão, Fórum 21, com o grande Ivan Longo também, com Jorge Marques, tratando da política nacional, dos assuntos mais relevantes do dia. É isso, fique com a gente, acesse www.revistaforum.com.br. Eu sou Júlio Mendes, me despedindo aqui de vocês e voltando semana que vem com mais um Bola Fórum. Um abraço e até mais.